Olá, pessoal. Meu nome é Michele, eu sou professora de História daqui da Central de Curso Professor Pimentel. Faremos nesse instante a correção comentada, da prova de História, então, que foi aplicada no domingo passado à Polícia Militar, o concurso aí para soldado da Polícia Militar. Então, são 6 questões. A prova não foi difícil, inclusive com perguntas, inclusive, muito similar ao concurso de junho de 2018, mas eu vou comentar com vocês lá. A primeira questão de História, ela perguntou o seguinte: Primeira Guerra Mundial, perguntinha clássica, que sempre aparece aí no concurso da Polícia Militar, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial, a causa imediata da eclosão do conflito foi o assassinato em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, por um militante nacionalista sérvio. O fato motivou um ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia e, em 28 de julho do seguinte, a declaração de guerra àquele país. Na verdade, as tensões e rivalidades que, desde meados do século XIX, envolviam as principais potências europeias e não europeias, haviam crescido a tal ponto que foi rompido o equilíbrio do poder que governava a política internacional. E aí, então, o que a pergunta traz? Entre os fatores que contribuíram para a eclosão do conflito bélico citado no excerto, pode ser apontado. Vamos lá. A. O revanchismo da França contra os alemães que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. B. A secular rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha que disputavam a hegemonia comercial na América do Sul. Ou C. O desenvolvimento da indústria de base do Império Russo, que colocava em risco os interesses da Áustria-Hungria e da Alemanha. E a D, o descontentamento da França e da Inglaterra com a partilha da África, determinada pela Conferência de Berlim, de 1885, que beneficiou a Alemanha. Ou E, o expansionismo territorial do Império Turco-Otomano no Oriente Médio, que eliminou a influência das potências europeias na região. Vamos lá. O que eu costumo falar nas minhas aulas? A Primeira Guerra Mundial, o contexto dela, as causas que levam à Primeira Guerra Mundial, elas se misturam a um contexto de, primeiro, de unificações tardias, Alemanha e Itália, um contexto de necessidades de consumo de matéria-prima, de mercado consumidor, de territórios, até mesmo porque a gente está falando ali do século XVIII, do século XIX, que é justamente o momento em que a França acaba de passar por um processo de revolução, a Inglaterra acaba de passar por um processo de revolução, eu estou falando da Revolução Francesa, ela desfruta de uma situação chamada Pax Britânica, enfim. Então é um momento ali que antecede a Primeira Guerra Mundial, atravessado por necessidades de mercados consumidores, de matéria-prima, de territórios, um nacionalismo exacerbado, enfim. Então, justamente por conta dessas necessidades, é que a gente tem como resposta correta a alternativa A, tá? O revanchismo da França contra os alemães que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. Que território que a gente está falando? De Alsácia e Lorena. É um território rico em matéria-prima que, evidentemente, nessa Guerra Franco-Prussiana, ou seja, eu estou falando ali da Prússia naquele momento, e dos franceses, lembrando que a Prússia foi um dos territórios grandiosos, um dos impérios grandiosos que compôs o Império Alemão quando da sua unificação, mas antes disso, a gente tem então essa Guerra Franco-Prussiana, e nessa Guerra Franco-Prussiana, com a vitória então da Prússia, a gente tem a anexação do território de Alsácia e Lorena, que era dos franceses, ricos em matéria-prima. Matéria-prima, então, que é um dos objetivos ali que antecede a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Lembrando, gente, que além de ser um dos fatores, então, Alsácia e Lorena, ao término da Primeira Guerra Mundial, foi, por conta do Tratado de Versalhes, devolvido à França. Tá? É bom lembrar isso. Uma das punições impostas aos alemães, ali por conta da perda da Primeira Guerra Mundial, foi a devolução de Alsácia e Lorena, entre outras coisas, à França. Tudo bem? Por que não pode ser a B? A secular rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha que disputavam a hegemonia comercial da América do Sul. A gente não pode falar numa rivalidade secular entre a Alemanha e a Inglaterra, até mesmo porque a Alemanha ela só passa a ser Alemanha a partir do processo de unificação que
termina em 1871. Havia, na verdade, uma secular rivalidade entre a França e a Inglaterra, que, vendo aí a ascensão gradativa da Alemanha, decidem se unir. Tudo bem? França e Inglaterra colocam a sua inimizade de lado para agir contra a Alemanha, tá? Mas a secular rivalidade, então, era entre Inglaterra e França, e não Inglaterra e Alemanha. Tudo bem? A rivalidade forte entre Inglaterra e Alemanha surge a partir desse contexto de unificação tardia. C. O desenvolvimento da indústria de base do Império Russo, que colocava em risco os interesses da Áustria-Hungria e da Alemanha. Errado também, por quê? A Rússia, nesse momento aí que antecede a Primeira Guerra Mundial, a gente está falando então do século XIX, né? Ela passava por uma situação quase agrária, a população agrária, uma situação ainda que lembrava o feudalismo da Idade Média, tudo bem? A Rússia, ela só vai começar um investimento forte na indústria de base, com as petroquímicas, com as mineradoras, a partir dos planos quinquenais trazidos aí pelo Stalin pós-Revolução Russa em 1917. Então, foi no decorrer aí desse processo pós-Revolução Russa de 1917, especialmente por conta dos planos quinquenais do Stalin, é que então a gente pode falar numa forte indústria de base da Rússia. Mas antes disso, elas viviam numa situação praticamente feudal. E é essa uma das condições que levou até mesmo um processo revolucionário em 1917. Tudo bem? D. O descontentamento da França e da Inglaterra com a partilha da África, determinada pela Conferência de Berlim, que beneficiou a Alemanha. A gente não pode falar realmente quem é que foi, de fato, um beneficiado nessa partilha da África, né, em 1885, porque ali estiveram presentes inúmeras nações. E as que se destacam, evidentemente, são a França, a Inglaterra e a Alemanha, mas ali numa rivalidade, quase que numa hegemonia ali de compartilhamento, de divisão dos territórios. É difícil falar quem prosperou mais, tudo bem? E o expansionismo territorial do Império Turco-Otomano no Oriente Médio, que eliminou a influência das potências europeias na região. Também não dá para falar em expansionismo do Império Turco-Otomano, porque, na verdade, os momentos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano, que era secular, ele passava por um processo de desintegração. Pós-Primeira Guerra Mundial, então, uma vez que o Império Turco-Otomano ficou do lado dos alemães, ele então aí sim foi totalmente desarticulado, tá? Mas antes da Primeira Guerra Mundial, ele já vinha caminhando para um processo de desintegração, que foi consolidado pós-Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Então, falou de Primeira Guerra Mundial, você vai lembrar que os fatores, como pede a questão, são mercado consumidor, matéria-prima, território e atravessada por uma condição exacerbada de nacionalismo. Por isso, a alternativa A. A questão 37. Joseph McCarthy, jovem senador de Wisconsin, irrompeu no cenário nacional americano em fevereiro de 1950, ao revelar que tinha em mãos uma lista de comunistas que trabalhavam no Departamento do Estado. Cada vez que ele repetia a acusação, nos dias seguintes, mencionava um diferente número de comunistas em tal lista. Mas a acusação pareceu plausível a muitos americanos porque foi feita no auge da ameaça vermelha do pós-guerra. Aí a pergunta fala o quê? O auge da ameaça vermelha do pós-guerra pode ser relacionado. Ele está falando aí, quando ele fala pós-guerra, ele está falando da Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente está vivendo o auge da ameaça vermelha desse pós-guerra, ele está falando da Guerra Fria. Tudo bem? É o momento em que a gente tem a rivalidade entre Ocidente e Oriente, entre capitalismo e socialismo, tá? E quando foi o auge dessa ameaça vermelha, que seria esse comunismo? Quando é que foi isso? Vamos lá. Ao avanço de experiências comunistas em países da Europa Ocidental, como a França e o controle soviético na ONU? Não, né, gente? Até mesmo porque, em relação ao Ocidente, há aí uma certa hegemonia pelos Estados Unidos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela detém a parcela lá do Oriente, tudo bem? Então, Ocidente e Oriente. O que a questão de fala aqui? Que os comunistas estão presentes no Ocidente. Na verdade, eles estão muito presentes ali no Oriente, tudo bem? B. Ao sucesso dos projetos revolucionários cubanos e a forte capacidade soviética em produzir bens de consumo não duráveis.
Quando fala aqui do sucesso dos projetos revolucionários cubanos, até que poderia ser. Por quê? Esse senador, né, aqui o Joseph McCarthy, ele trouxe justamente esse macartismo, que foi essa caça às bruxas, essa perseguição aos comunistas, não era só a quem era considerado comunista, não. Qualquer pessoa que se opusesse ao Estado já era definido como comunista. E isso passou por quase toda a década de 50, tá? Então a gente está procurando algo ali que faça uma relação justamente com essa caça às bruxas nesse desenrolar da década de 50. Então quando a B traz ao sucesso dos projetos revolucionários cubanos, até poderia ser porque a Revolução Cubana foi em 59. Então ali ela está justamente nesse auge da ameaça vermelha do pós-guerra, tá? Nessa década de 50. Mas a forte capacidade soviética em produzir bens de consumo não duráveis está errado. Até mesmo porque a União Soviética, como eu acabei de falar na questão anterior, ela a partir da Revolução Russa em 1917, ela começa a investir por conta dos planos quinquenais muito na indústria de base. E evidentemente a produção aí dos bens de consumo tanto duráveis como não duráveis fica quase que esquecida. Tudo bem? Então essa parte está errada. C. Ao contexto da vitória do Partido Comunista Chinês, ok, Revolução Chinesa em 49, tá ali, né, na entrada da década de 50, que chegava ao poder, e o início da Guerra da Coreia, também ok, Guerra da Coreia de 50 a 53, ou seja, são dois eventos que acontecem no mesmo momento dessa caça às bruxas e, portanto, é considerado aí o auge dessa ameaça vermelha do pós-guerra, tudo bem? A Revolução Chinesa em 49 e a Guerra da Coreia de 50 a 53. Tudo bem? D. A grave crise econômica do bloco capitalista desde a Segunda Guerra e ao domínio da tecnologia atômica pela Iugoslávia. Está errado também por quê? Esse momento que a gente está vivendo da Guerra Fria, não dá para falar numa grave crise econômica do bloco capitalista. Isso foi uma realidade que ocorreu lá no pós-Primeira Guerra Mundial. Tanto é que a gente tem como consequência a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Tudo bem? E o domínio da tecnologia atômica, ela não parte da Iugoslávia, mas justamente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tanto é que o grande medo da Guerra Fria era justamente que a Terceira Guerra acontecesse atravessada por questões atômicas, pelo uso de bombas atômicas, tá? E o desenvolvimento da conquista do espaço em nações socialistas, caso da Tchecoslováquia, e uma disputa pela liderança na OTAN, que ele fez uma bagunça, né? Porque o desenvolvimento da conquista do espaço em nações socialistas não é bem uma verdade. A gente sabe que Yuri Gagarin, ali na década de 60, ele foi para o espaço, foi o primeiro homem ao espaço, mas logo em seguida, se eu não me engano, em 69, o Neil Armstrong, que era um astronauta ali dos Estados Unidos, foi então à Lua, tá? A corrida era entre a União Soviética e os Estados Unidos, e aqui ele te traz a Tchecoslováquia. Nada a ver. E a disputa pela liderança na OTAN também não tem nada a ver. A OTAN, ela é composta justamente pelos países que estão ali aliançados com os Estados Unidos. É um acordo de natureza militar que está ali para os países do Ocidente, que enquanto que os países que estão aliançados com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fazem parte do chamado Pacto de Varsóvia. Tudo bem? Então a alternativa correta, C, de casa. Vamos lá, próxima. 38. Em termos econômicos, o Estado Novo, de 37 a 45, caracterizou-se. Estamos falando da ditadura varguista, tá? 37 a 45. Então, quais foram as características dessa ditadura do Vargas? Ele foi caracterizado pela política de privatização de empresas ligadas aos serviços urbanos, como abastecimento de água? Não, gente. Falou do Vargas desde o primeiro momento, lá quando, do golpe ou Revolução de 1930, que aí a gente tem de 30 a 34 é o governo provisório, de 34 a 37 é o governo constitucional e de 37 a 45 o Estado Novo, voltando depois em 51 até 54, que é quando ele se mata, ali em agosto. Em momento algum, o Vargas ele adotou esse perfil de privatização, mas sempre de nacionalismo, de estatização, tá? Então, falar palavras que não estão na mesma mesa que o Vargas: privatização e liberalismo, tá?
tá? Não estão na mesma mesa que o Vargas. Então, quando eu falo aqui pela política de privatização de empresas, não. Vargas, ele adotava uma política de estatização, tudo bem? Tanto é que o Vargas criou aí a Petrobras, tudo bem? A Vale é do Vargas, entre outras empresas, tá? B. Pela adoção de um nacionalismo extremado, por meio do qual se proibiu a entrada de capitais estrangeiros no país. Houve um nacionalismo forte? Sim, houve um nacionalismo forte, principalmente durante o Estado Novo, tá? Até mesmo com a regulação, entrada e saída de estrangeiros e tudo mais. Mas a proibição da entrada de capitais estrangeiros não foi algo que aconteceu. Prova disso é que a gente tem a usina de Volta Redonda, que foi construída a partir de um vultoso empréstimo dado pelos Estados Unidos, como condição da gente estar presente lá na Segunda Guerra Mundial com a FEB e com a FAB. Tudo bem? Então, houve a entrada de capitais estrangeiros de forma muito controlada, muito regulada, mas houve a entrada de capitais estrangeiros. Até mesmo porque o Vargas, ele tem um princípio de estatização, tá certo? C. Pelo forte intervencionismo estatal, ok? Com a criação de conselhos regulatórios como o Conselho Nacional de Petróleo, perfeito. Conselho Nacional de Petróleo está aí em 38, 39, justamente no momento do Estado Novo, que posteriormente vai dar conta da criação da Petrobras em 1953. Tudo bem? Então, C é a alternativa correta. D. Pela aplicação de medidas liberais, que eu falei, liberalismo e privatização não estão na mesma mesa que o Vargas, tá? A política liberalista é algo que a gente vai ver muito forte aí já com mais para frente, com o Dutra, por exemplo, uma política mais liberal. A gente vai ver depois, mas aí com um nome já de neoliberalismo muito, muito, muito forte, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Collor, mas aí a gente já está falando da década de 90, tá? E pela redução do déficit público com corte de gastos em algumas áreas sociais como educação. Jamais. O Vargas, ele via na educação, tanto é que foi criado durante o governo provisório ali na década de 30, o Ministério da Educação, tá? E o Vargas, ele via na educação um instrumento de doutrinação, para que as pessoas o vissem como pai dos pobres, mãe dos ricos, como se fosse um salvador. Então, a educação era um percurso, um instrumento muito interessante e muito útil para o Vargas. Tudo bem? Então, a alternativa correta, C. 39. A Assembleia Constituinte instalou-se em 1º de fevereiro de 1987 e a Constituição foi promulgada no ano seguinte, em 5 de outubro de 88. É a mais extensa Constituição brasileira, tem 250 artigos principais, mais 98 artigos das disposições transitórias e está em vigor até hoje. A gente está falando da nossa Constituição Cidadã, tá? Para quem tiver em dúvida, essa é a nossa 7ª e última Constituição, tudo bem? Tem 31 anos e desde então a gente não teve nenhuma outra Constituição, tá? Então, ela é a mais extensa, tá? Tem 250 artigos principais, 98 artigos de disposições transitórias, está em vigor até hoje. E aí, então, não tem aqui a pergunta, né? A Assembleia foi promulgada, mas a questão provavelmente pergunta, qual é, então, aí a característica dessa Constituição, né? É a alternativa A. Ela garantiu o voto facultativo para os analfabetos, tá? Se você pegar a prova de soldado de junho de 2018, você vai ver que a resposta, a pergunta é muito similar. Lá em junho de 2018, eles perguntam em relação à Constituição de 46. O que ela proibia? O voto aos analfabetos, tá? Até a Constituição Cidadã, gente, sempre na história do Brasil, o analfabeto foi proibido de votar. Entre outras pessoas que gradativamente foram conseguindo seus votos, como as mulheres em 34, enfim. Mas os analfabetos sempre foram proibidos. Eles só conseguiram o voto de forma facultativa na Constituição Cidadã em 1988. Ou seja, há 31 anos os analfabetos têm a possibilidade de forma facultativa para votar. Antes da história do Brasil, eles eram proibidos. E essa questão a gente bateu muito em sala de aula, principalmente porque foi uma questão que apareceu em junho do ano passado. Então, assim, torço para que vocês não tenham errado, tudo bem? 40.
Em 79, o Congresso Nacional aprovou a lei orgânica dos partidos, incluindo o substitutivo, que extinguiu a Arena e o MDB, e restabeleceu a liberdade partidária no país. Pela aprovação do substitutivo, votaram 299 deputados e 41 senadores. Só 9 deputados faltaram à sessão. O bipartidarismo foi estabelecido. Cansei de falar isso também em sala. O bipartidarismo ele foi estabelecido, alternativa D, pelo ato institucional número 2. Ainda falava várias vezes o que o ato institucional número 2 trazia. Duas coisas principais: o fechamento dos órgãos legislativos e a criação do bipartidarismo. Então, lembrar, ato institucional número 2, duas coisas importantes: o fechamento dos órgãos legislativos e o bipartidarismo, com a criação do Arena e do MDB. Tudo bem? Partidos que só vão desaparecer com a abertura partidária, com pluripartidarismo, já no governo do Figueiredo, em 79. Tudo bem? Então, aí, ato institucional número 2, guardar duas coisas: fechamento dos órgãos legislativos, entre outras, tá, gente? Mas essas duas são principais. E a criação do bipartidarismo. Nossa última questão. Questão também muito falada esse ano nas nossas aulas. 41. Figueiredo prosseguiu no caminho da abertura política iniciada no governo Geisel. O comando das iniciativas ficou nas mãos do general Gober e do ministro da Justiça, Petrônio Portela. Durante o governo Figueiredo, a abertura política avançou com... Vamos lá, que eu sempre falei. 79, a gente tem 3 coisas muito importantes que acontecem no Brasil. A gente tem o fim dos atos institucionais, como sequela ainda do governo do Geisel, mas para valer a partir de 1º de janeiro de 79, tá? Então, o fim dos atos institucionais ali. A gente tem, já durante o governo do Figueiredo, a lei da anistia e o fim do bipartidarismo. Então, 79 era uma data muito importante, principalmente porque esse ano, né, a gente comemora aí aniversário, tá? Então, eram 3 coisas que tinham que ficar na mente do candidato, que marcam aí o ano de 79. A lei da anistia, o fim do bipartidarismo e início do pluripartidarismo e a questão do fim dos atos institucionais, ainda como sequela da determinação do Geisel. Tudo bem? Para valer a partir de 1º de janeiro de 79. Então, durante o governo Figueiredo, a abertura política avançou com B de bola, a aprovação pelo Congresso da lei da anistia em agosto de 79. Lembrando que a lei da anistia ela veio como parte daquela ideia de uma transição lenta, gradual e segura. Segura para quem? Principalmente para as arbitrariedades cometidas pelos militares. Então, a anistia foi um recurso utilizado aí para que os militares eles se protegessem em relação a toda o cometimento de crimes, torturas e mortes que ocorreram no decorrer da ditadura militar entre 64 e aí com seu término em 1985. Tudo bem? Então, com isso, gente, eu termino. Desejo que vocês tenham sido muito bem na prova e que sejam aprovados. Até mais!